Bom dia, meus irmãos. Hoje é sábado e eu trago aqui um bom dia, cheio de esperança, de fé na presença do Senhor, desejando esse final de semana de muita bênção, de muita conquista para a tua família e para a tua vida. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Querido, interessante observarmos que nessa manhã de sábado eu quero trazer uma palavra tão conhecida, tão familiar, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se está aqui do meu lado, só para lembrar, falando nesse texto, me lembrei agora de um contexto muito importante, que é justamente esse livro, O Poder, o que acontece quando as mulheres oram, de Evelyn Christensen. O que acontece quando as mulheres oram. Precisamente nesse livro eu pude lê-lo e quando eu li me deparei com um texto maravilhoso que essa irmã fala de perdas. Ela engravidou 3 vezes e perdeu seu filho 3 vezes, 3 filhos mortos. Seu esposo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, ela estava entrando na faculdade, entra na faculdade, perde o 4º filho. Quando eles assumem uma igreja, depois de alguns anos, obviamente, o Senhor então lhe concede o favor de ser mãe, de serem pais, e aí eles vão entender depois que toda aquela dor que eles passaram foi para um aprendizado ali para ser usado no pastorado. Tem como Deus nos ensinar sem dor? Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz que e sabemos, eu não sei, você não sabe, nós sabemos que tudo, olha que interessante, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus do céu. O Senhor tem uma força insopitável. Essa força insopitável de Deus na minha vida e na tua vida nos leva a entender que Ele tem o controle. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias de nossa vida, não é em algumas, em todas, mesmo quando você está perdendo, mesmo quando você está chorando, Ele trabalha em todas. Eu poderia também dizer que Deus trabalha trabalha por nós em todos os sentidos da nossa vida, mas só para aqueles que o temem. Olha o texto, Romanos 8, 28. Tudo Ele faz para os que o amam. Se você ama Cristo, você tem passado por dores e tristezas, fique tranquilo. Ele não permite você passar por dor e tristeza, se não for para um aprendizado, para uma maturidade e para uma vitória. Deus, portanto, Ele permite que nós soframos algumas coisas, algumas perdas até, mas é só para crescimento. Lembro de Paulo, apedrejamento, açoite, prisão, só foi para crescimento. Lembro de Davi, quase morreu lancetado pelo rei, perseguido, na caverna, até chegar no trono. Chegou forte, chegou robustecido, chegou experiente. Não podia ser aquele adolescente subir no trono, tinha que passar por privações. Nós aprendemos que a cruz precede a coroa. Se a cruz precede a coroa, nos ensina, nós aprendemos então que é com dor. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Eu queria que você nessa oportunidade soubesse que você o ama e é por isso que você sofre. Você o ama, é por isso que você vence com ele no tempo de sofrimento. Em todo propósito de Deus, em toda ação de Deus tem um propósito. Que você tem vivido e passado são propósitos. Deus não esqueceu de você, Deus não virou as costas para você, pelo contrário. O propósito é crescer, amadurecer, se santificar e estar preparado para o grande dia. Que esse sábado seja marcado pela presença de Deus, juntamente para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Salmos 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Quando você é afligido, você aprende, valoriza, internaliza o ensinamento de Deus. E mais do que isso, passa a ser vitorioso. Deus te abençoe. Um final de semana abençoado em Cristo, por Cristo e nele.